Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Hoje nós temos esse feriado, não é? Esse feriado prolongado, muitos não estão. Também o nosso sistema aí de crianças está de folga hoje, né? Tá não? Então essa criançada aqui dentro é o que foi? Ô, gente, você que tem criança, eu falei assim, tem tanta criança no culto aqui hoje, que eu pensei assim, a central da criança está de festa. As crianças são muito bem-vindas, é claro, né? Mas tem um lugar muito melhor para elas lá na central da criança, né? Mas a central da criança fecha às 10h15, não é? 10h15, então aí tem que chegar na hora, né, gente? Aliás, todos temos que chegar na hora, né? Todos temos que chegar na hora. Vamos abrir então em Efésios capítulo 3, verso 9 e 10. 9 e 10. Eu vou ler do 8, 9 e 10, tá bom? Efésios 3, verso 8, 9 e 10. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério. Um mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo está dizendo então que ele, ainda que o menor dos apóstolos, recebeu a incumbência de Deus de esclarecer para todo mundo um grande mistério. Um mistério histórico, um mistério que vem desde a criação do mundo. Que mistério será esse? Que texto já em si só misterioso. Um texto misterioso falando de um mistério. E o verso 10, então, vai nos dizer que mistério é esse. A intenção desta graça, ou seja, de eu ter sido colocado como apóstolo e merecidamente, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Salvador. A intenção era que a igreja, através da igreja, Deus, com a sua multiplicidade, com sua infinitude, Deus, com a sua riqueza, fosse conhecido na terra. É isso que Paulo está falando. Paulo então está dizendo aqui nesse texto, que ele foi chamado por Deus para revelar e contar para todo mundo um mistério guardado a 7 chaves durante séculos. Qual mistério é esse? É de que os homens conheceriam a Deus, a terra conheceria a Deus, e até os poderes demoníacos reconheceriam a autoridade de Deus por causa da existência da igreja. Por causa da existência da igreja, que é o meu tema hoje, não é? Falar um pouquinho sobre nós, falar um pouquinho para vocês sobre esse mistério, sobre a igreja. Mas antes nós vamos orar e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Então, você não veio aqui para perder tempo, você veio aqui para receber algo também, você veio porque é um adorador, você veio para agradecer, veio para orar e nós vamos orar, veio participar da comunhão da ceia do Senhor, uau, que maravilha, mas veio receber uma palavra de Deus. Então peça a Deus uma palavra vivificadora. Feche seus olhos e ore a Deus e diga ao Senhor: Senhor, eu estou aberto, eu estou com fome, eu quero a tua palavra, fala ao meu coração. Peça assim a Deus, peça que Deus fale ao seu coração. Senhor, eu peço, Senhor, oh Deus, eu clamo, Deus, a tua graça. E eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Que o Espírito Santo se manifeste, Deus se manifeste, Jesus, o Senhor, ande no nosso meio e abençoe cada vida e fale conosco, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu clamo. Eu oro ao Senhor e peço isso em nome
em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, e a pergunta é bem simples: casado ou solteiro? Casado ou solteiro? O que é melhor? O que é melhor, ser casado ou ser solteiro? Não é? Hoje em dia muitas pessoas estão fazendo a opção, não quero me casar. Algumas pessoas argumentam nesse sentido, é melhor não casar. Em certo sentido, né? Já que o ditado diz que é melhor só do que mal acompanhado, em certo sentido, né? Tá certo. Mas o Rafa não concorda com isso. Olha o Rafão aí, ó. O Rafa está aí, ó, o que vai casar aí, ó. Né? Esse casa sexta-feira, Thaís aí, ó. Eles vão casar. Então, significa o quê? Estão preferindo. Mas hoje em dia cresce a tendência de gente que diz, eu prefiro ficar sozinho. Quais as vantagens seriam de ficar sozinho? Não é? Eu, às vezes, no final do mês, quando recebo meu salário, não é? Especialmente ali nos primeiros anos de salário, eu falava assim, uau, se isso fosse tudo para mim. Porque quando a gente casa, né, não sei se a maioria dos homens concorda comigo, a gente não vê o tal do salário, né? A gente entrega e no final pede uma mesadinha. Fala assim, bem, tem vintinho aí, né? Por quê? Porque o dinheiro vai todo. Tem gente que pensa assim, se eu estiver sozinho, eu vou prosperar mais. Tudo bem. Imaginando quanto custa escola, médico, plano de saúde, casa para mais pessoas, roupa para 3, para 4, realmente a ideia de ficar sozinho é legal, não é? Pode ser que prospere mais. Tem gente que diz o seguinte, não, eu quero ficar sozinho porque relacionamento é muito difícil. Bem, e não é que é mesmo? Não é que é difícil mesmo? É difícil, por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque é difícil encaixar, há diferenças. E não é fácil construir união, e ainda mais unidade, quando pessoas são tão diferentes, os casados que o digam, não é? Os casados que o digam. Por quê? Porque é uma... Poxa vida, não é fácil. Não é fácil, não é? Não é fácil ser casado. Então, nós poderíamos falar de diversos motivos pelos quais alguns, né, alguns pensariam em continuar solteiros. Mas, a maioria, podendo, tendo condições, acaba fazendo a opção de se casar. Por quê? Porque se casar é tão custoso, se casar é tão desafiador e trabalhoso, por que a maioria pretende se casar? Pelos benefícios que o casamento traz para as pessoas, que são inquestionáveis. Quais são eles? Pertencimento, amor, crescimento, carinho, afeição, não é mesmo? Segurança. Puxa vida, família é fantástico. Família produz para nós coisas que, não é, que em lugar nenhum a gente consegue. Em lugar nenhum a gente consegue. Então, casado ou solteiro, a maioria diz casado. A maioria diz casado. Agora, a segunda pergunta que eu faço é, na igreja ou fora da igreja? Participando de uma igreja ou vivendo a vida cristã sozinho? Deixa eu dizer para você, existem só duas coisas, praticamente duas coisas que nessa vida a gente não consegue fazer sozinho. Uma delas, que a gente não consegue fazer sozinho, é ser casado. Eu preciso de alguém para me casar. Para constituir família, para gerar filho, eu preciso de alguém. Mas a segunda coisa que ninguém consegue fazer sozinho é ser cristão. Ninguém consegue ser cristão sozinho. O cristianismo foi concebido, já desde o seu início, de que as pessoas estariam juntas, numa união que se chama família de Deus. Então, se nós, ao vivermos a nossa vida biológica, a nossa vida natural, nos unimos em cachos, que se chamam famílias, onde nós crescemos, onde nós somos cuidados, onde nós somos edificados, onde nós amamos, onde nós expressamos, onde a gente cresce mais, e isso chama-se casamento. Existe uma segunda agregação, um segundo cacho, que se chama igreja, que faz a gente ser cristão. Faz a gente ser cristão. Agora, o que acontece é que a
a comparação entre os dois prossegue. À medida que eu penso assim, tem vezes ou tem momentos em que você, estando casado, mesmo sabendo que família é amor, mesmo sabendo que família é importante, mesmo sabendo que ninguém vive sem família, mesmo sabendo que é para o meu bem, tem momentos que você quer pular fora da família? Demais. Demais. Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Hoje não é um culto de desistência. Mas quem é casado que nunca pensou assim, que fria que eu entrei? Ou eu não aguento mais. Ou eu quero matar. Eu quero matar. Esse negócio, eu quero matar, é mais comum do que a gente pensa. Que vontade, eu estou com vontade de esgoelar. Não é mesmo? E é a pessoa que eu amo. Isso é casamento, isso é família. Às vezes eu não aguento meu filho. Às vezes eu não aguento minha filha. Eu fico com raiva. Às vezes eu brigo com meu cônjuge. É meu amante, é a pessoa mais querida que tem. Mas eu fico com raiva dela. E ela fica com raiva de mim. Isso acontece? Acontece. Será que isso acontece também na igreja? Demais. Acontece demais. E acontece a tal ponto que alguns dizem assim, eu não quero família, eu vou viver sozinho. E acontece demais que alguns dizem, eu não quero igreja, eu vou viver sozinho. Infelizmente tem gente me assistindo ali, oi, vou te entregar aqui, que não vem aqui porque diz, eu quero ser um cristão sozinho. Eu não quero estar numa igreja, eu quero ser da igreja. Tudo bem. Tem muita gente que quer dizer, eu sou da raça humana. Tudo bem. Mas o bobão é sozinho. Porque você está por aí. Mas tem que ficar vendo o que eu vou fazer final de semana. Pô, trabalhei agora, estou sozinho. Natal, ninguém. Álbum, sempre eu sozinho. Não tem festa de filho, não tem festa de Natal, não tem família. Vai ver álbum, não tem álbum. Tudo bem, talvez seja mais fácil ser um cristão sozinho. Talvez seja mais fácil entrar na internet e falar assim, hoje eu vou ouvir o fulano, agora eu vou ouvir o ciclano. Só que ninguém te conhece, cara. Você conhece, você sabe tudo que ele fala, mas se você ficar lá na frente dele falando, todo domingo eu te vejo, eu falo assim, eu nem te conheço. Agora, quando você é de uma igreja, alguém chega e fala assim, que cara é essa? O que você tem? Está com problema, né? Vamos conversar. Por quê? Porque tem alguém que te conhece. Quando o seu parente morre, tem alguém que vai lá. Quando você está doente, tem alguém que vai fazer uma visita. Agora, vai lá na internet e pede uma visita. Pede uma visita para o seu pastor da internet. Não tem. Não foi feito para ser assim. Por quê? Porque eu, como pessoa, sou da grande família chamada raça humana, mas eu tenho a minha família. Eu sou da grande família chamada Igreja Universal, mas eu sou da central. Eu sou da central. Eu comentei aqui, não é, de que foi nessa igreja que eu me converti aos 12 anos numa congregação. Essa igreja fundou a Igreja Batista ali em Ouro Preto, não é? Aliás, foi o Armando e a Lucília que fizeram esta igreja, e os dois, com mais um outro casal, também de tios meus, os quatro abriram uma ponto de pregação em Ouro Preto, dali nasceu a Igreja Batista de Ouro Preto, está lá até hoje, graças a Deus, uma bênção. Foi lá que eu me converti, foi lá que eu fiz escola bíblica dominical, era novinho. Isso era ali em 1971, quando eu me converti, a maioria nem existia nessa época, né? Mas em 73 eu fui às águas de batismo, me batizei, e desde então eu faço parte da igreja. Nunca quis ser pastor, eu fiz engenharia, fiz mestrado, progredia na minha carreira e nunca pensei que eu iria ser um pastor de uma igreja. Mas a verdade mesmo é que no meu envolvimento com a igreja, desde muito jovem, eu me apaixonei por ela. E eu sou pastor hoje, não é porque eu não podia fazer outra coisa, mas é porque eu amo a igreja. Amo mesmo, e não amo só a central, eu amo a igreja. Eu tenho a oportunidade de ir em muitas igrejas, eu sinto em cada uma delas como se eu estivesse em casa. Mas é na central que eu vivo aqui,
com meus amigos, com meus irmãos, com os abraços que nós estávamos tendo ali na entrada, e estava tão gostoso ali, não é? A gente chega e fica ali conversando, e a Lunilda e o Chonchon estava ali, você descobre quem que é o Mr. Chonchon, está ali atrás, né? Vai fazer 80 anos e parece que tem a minha idade, não é? E a gente fica ali, por quê? Porque é igreja. Mas muitos de nós, muitas vezes, têm vontade de pular fora. Muitas vezes têm vontade de desistir. Quando eu começo às vezes, a querer, sabe, eu nunca quis desistir mesmo da minha família, do meu casamento, mas às vezes quando eu fico meio irritado, fico meio assim, eu gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de ir lá em casa, e a Juliana mantém álbuns, porque antigamente a gente tinha foto em papel, e eu pego os álbuns do meu casamento, eu pego os álbuns da primeira filha, da segunda filha, eu pego os álbuns de viagens para Guarapari, imagina. Eu pego álbuns, não é, de lugares que a gente ia quando a gente estava começando. E eu pego foto, né, em que eu estou com duas meninas aqui, Juliana puxando umas malas aqui, carrinho, e a gente com um fusquinha marrom ali. E eu me encanto, meu coração começa a derreter, porque eu lembro o que minha família é para mim. O que eu seria sem minha família? O que eu seria sem minha igreja? Eu sugiro você olhar também. Eu sugiro você dar uma olhada. Sabe por quê? Porque não existe família, casamento, filhos perfeito. Não existe a família certa. Você não vai dizer assim, eu estou na família certa. Não, você está na sua. Não é verdade? Ninguém pode dizer assim, minha família é a certa. Não, a minha não está certa, vou procurar uma família certa. Você não vai achar. Tem família certa? Não tem. Tem a sua. E a sua você ama. Tem igreja certa? Qual a igreja certa? Qual a igreja certa? Sabe, a gente vai descobrir que a nossa igreja é certa, dependendo de como a gente der uma olhada nela. E eu queria que você, comigo, desse uma olhadinha. Primeiro, eu gostaria que você olhasse ao redor. Dá uma olhada, por favor. Eu queria que você mexesse o pescoço. Não é politicamente correto, durante o culto, todo mundo ficar olhando um para o outro assim, né? Ninguém espera que você fique olhando. Durante a pregação, você tem que olhar aqui para frente. Mas hoje eu queria que você não olhasse para cá um instante. Dá uma reparada. Dá uma reparada. Não é? Dá uma reparada. Ao nível lá em cima. Olha lá. Ele está quieto agora. Mas ele, né? Ao nível. Vocês conhecem o nível? Olha lá. Você conhece ali, ó, Mr. Chonchon? Fica de pé aí, faz favor. Olha lá. Ali. Esse é o Mr. Chonchon. É conhecido também como Conrado. Era alcoólatra. Já na hora do almoço, ele já tinha bebido uma garrafa de pinga desse tamanho. É alemão, trabalhava na Mannesmann. Um dia entregou a vida a Jesus. Pediu a Jesus salvação. Quando Jesus entrou na vida dele, nunca mais uma gota de álcool entrou. Sem recuperação, sem tratamento. A conversão dele é um milagre. Do lado dele está a Lunilda. Já são um casal antigo aqui, da velha guarda da igreja. Ele já vai fazer 80 anos. Já vai fazer 80 anos, mas dá uma olhada aqui, ó. Ali o Rafa ali, que vai casar agora. E a Thaís, né, Thaís? Aqui, ó. Novinho. Vai entrar nesse caminho todo. Talvez valha a pena lá perguntar se vale, né? Pergunta lá. Vale a pena, Chonchon? Né? Tem jovem aqui, ó. São novos, 20 e alguns anos eles aí, ó. Lá em cima tem mais jovem. Ali nos nossos prédios está cheio de criança. Ali atrás tem berçário, bebê. Agora mesmo tem uns meninos que gritam, lá uma mãe com um bebê lá. Eu sei que tem uma mãe assim, balançando. Não dá para ver daqui por causa da luz, mas ali, ó. Tem bebê aqui, bebê. Tem lá um senhor quase 80 anos. Um velho de 57 aqui. Tem o Léo aqui, ó. Olha o cabelo dele, gente. Vê se um pastor na minha idade ia ter esse tupete.
Vê se poderia ter esse tupete. Aqui, 20 e poucos anos, não é? 20 e quantos? 29, já é muito. Pregou domingo passado à noite, fiquei sabendo que foi uma benção, gritou, pulou até, fez uma barulheira aqui. Mas eu pergunto para você, dá uma olhada aqui ao redor. Onde mais você encontra isso aqui? Qual é o lugar na face dessa terra onde as pessoas de cores, raças, sexo, idades, de um bebê até um ancião, que horas que eles estão juntos dessa maneira? Onde? Você sabe que antes do cristianismo, homem e mulher nunca estariam num lugar de culto juntos, em qualquer lugar do planeta Terra. Tem homem aqui e tem mulher. Homem e mulher no mesmo lugar, isso nunca existiu. Raças diferentes no mesmo lugar, nunca aconteceu. Cores de pele no mesmo lugar, na mesma igreja, nunca aconteceu em lugar nenhum. Quando a gente lê Atos capítulo 6, a gente percebe que quando a igreja juntou, eles começaram a brigar. Sabe o que os apóstolos fizeram? Foram lá, pegaram os dois e quebraram essa barreira. Gregos e judeus se odiavam. E eles formaram a igreja, tinha gregos e tinha judeus. E eles começaram a fazer assim, tinha samaritano e tinha judeus, se odiavam. E sabe o que aconteceu? Os apóstolos chegaram e falaram, vocês vão viver juntos. E há 2000 anos esse milagre acontece. Qual o milagre? Foi o cristianismo que criou isso aqui. Então, por favor, para você entender a igreja, olhe ao redor. Olhe ao redor e você vai ver que isso aqui foi a primeira e talvez seja ainda a única instituição onde as barreiras são quebradas. Paulo fala em Efésios, aqui que nós acabamos de ler, que nós somos uma comunidade de membros super diversos, mas que temos a oportunidade de chamar a atenção do mundo com uma nova forma de relacionamento. Um relacionamento que, apesar de imensamente diferente, é baseado em amor, respeito, admiração mútua e torcida de um pelo outro, porque somos irmãos. Quando você quiser ou estiver meio desanimado, pega o seu álbum. E talvez, se estiver desanimado, para de olhar só para cá e dá uma olhada em volta. E você vai ver isso aqui, ó. E ao olhar em redor, você descobrirá a beleza da igreja. Porque nós temos muito a aprender uns com os outros. Nós temos jovens com seus estilos desinibidos, jovens modernos, inovadores. Nós temos a firmeza dos mais velhos, o testemunho. Nós temos a integridade dos mais velhos desta igreja, que estabelece um pilar, um exemplo de comportamento para nós. A igreja é fantástica exatamente porque tem um monte de gente que não é igual a você. Quando nós estamos aqui na igreja, nós não temos que olhar também só aqui para dentro, não. Vamos olhar para fora. Por isso as janelas foram abertas, para a gente poder olhar. Olha lá fora, ó. Dá uma olhada. Um famoso arcebispo anglicano disse: a igreja é a única sociedade corporativa que existe em benefício dos que não são membros. A igreja é a única sociedade. Única. Nós acabamos de contribuir para a igreja. Aqui acabamos de contribuir. E você não está pensando que esse dinheiro vai voltar para você numa nova mesa de bilhar, numa poltrona no seu clube, numa piscina aquecida, numa quadra nova, porque isso aqui não é um clube. Você não contribuiu numa mensalidade pensando que a sauna vai ser renovada. Você nem está aí, nem está ligando que cadeira é essa que você está sentado.
Que, aliás, cada um, quando nós construímos, comprou uma cadeira por R$ 270, lá em 1900, lá em 2008, 1900 também não, né? Em 2008, a idade, 57 é a idade. Você acabou de dar o seu dinheiro aqui, sabe o que no fundo do seu coração está? Eu espero que essa igreja faça esse dinheiro chegar num pobre. Eu espero que essa igreja consiga ganhar alguém com esse dinheiro. Eu espero que essa igreja faça missões com esse dinheiro. Não é isso que você pensa? Não é isso que quando a gente faz relatório aqui no final do ano, você começa direto a olhar, deixe-me ver quantas vidas nós ganhamos. Agora, no dia 4, nós vamos ter a festa da célula, isso aqui vai ficar lotado. Ah, pastor, tem umas cadeiras vazias? Claro que tem, nós mandamos 1000 pessoas para Eldorado, nós mandamos 1000 pessoas para o Boulevard, nós mandamos para o pessoal de Petrovale de volta. Por quê? Porque nós não queremos ganhar só aqui, queremos ganhar Betim, queremos ganhar Eldorado, queremos ganhar toda Belo Horizonte. Então nós estamos plantando núcleos e nós estamos mandando gente para outros lugares. Nós temos aqui o nosso melhor pastor dessa igreja, desculpa os demais, em termos de experiência, de resultado, pegou sei lá quantas células, fez centenas. Nós estamos mandando embora, vai para a Europa. Ah, mas tinha que ficar aqui. A igreja é a única instituição corporativa que existe para os não membros. Isso não é belo demais? Isso não faz você ter orgulho de ser de uma igreja? Sabe por quê? Porque a igreja é a única esperança para esse mundo. Governo nenhum, estudo nenhum, projeto político nenhum, tecnologia nenhuma vai resolver o problema do homem. Só a mensagem do Evangelho, só um encontro com Jesus vai dar jeito nesse mundo. Esse mundo só tem jeito quando pessoas se convertem. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. E sabe o que tem acontecido de muito sério? É que tem gente que vê casamento horrível. Tem gente que cresce numa família de casamento disfuncional, que vê pai batendo na mãe, vê mãe batendo no pai. Hoje a mulher está mais batendo no homem do que o homem batendo na mulher. Eu não sei porque que estão falando tanto aí de Lei Maria da Penha, tem que ler um João da Penha. Porque os homens estão apanhando todo dia. Todo dia. Mas a gente vê uns casamentos tão ruins que sabe o que muita gente diz? Eu não vou casar. Muita gente diz, eu não quero casar, porque casamento, tudo que eu vejo é ruim. Não é assim que a gente ouve? Casamento, ó, tem gente dizendo, nós vamos namorar, nós vamos viver juntos, mas casar não. Por quê? Porque bota uma aliança, a briga começa. É isso que o pessoal pensa aí. Por isso essa lindíssima instituição chamada casamento, família, está ó, para baixo. Agora, de novo, não é a mesma coisa com a igreja? Não é a mesma coisa com a igreja? A igreja tem dado tão mau testemunho, tem vivido internamente de forma tão feia, que muita gente diz assim, para que eu vou para a igreja? Oh, eu não. Então, por que tem casamento ruim, você então desiste de casar? Está todo mundo querendo casar. Porque tem igreja ruim, você desiste de igreja? Não, você vai casar, Rafa, com a esperança de que comigo vai ser diferente. O meu casamento vai ser diferente. Quem vem para a igreja dizendo assim, com a minha igreja vai ser diferente. Eu vou construir uma igreja tão linda, uma igreja tão unida, uma igreja tão missionária, uma igreja tão cheia de amor, que o mundo vai querer ver a igreja. Vai querer vir para a igreja pela maneira como eu sou igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz que até os principados e potestades se curvarão e dirão, essa igreja é fantástica. Só que tem um problema. A igreja não é o pastor. A igreja não é o prédio. A igreja não são seu staff. A igreja não é só a banda. A igreja é a gente, sou eu, é você. E as pessoas verão exatamente o que nós somos.
Assim como olham os casamentos para dizer eu quero casar. E verão a nós. Verão a nós. Eu saí de férias agora. Fui convidado, uma honra enorme, a pregar num congresso de pastores em Portugal. Então fui para lá, graças a Deus, me convidaram, me pagaram, foi uma benção. E eu estava combinado de visitar o Roberto, ele já estaria lá, mas o visto está atrasado. E eu então marquei de pregar na Espanha, ali do lado, fui de carro. Me deram uma carona e fui. Acabou que eu fui pregar em Sevilha. E fui pregar na igreja do pastor que pregou aqui outro dia, pastor Elton Rangel. E lá em Sevilha eu fui na Praça da Inquisição. Ali naquela praça, milhares de pessoas foram assassinadas pela igreja. Ali eles foram queimados, torturados, numa praça ao ar livre. A Espanha viveu a pior, a mais sangrenta, a mais vexatória Inquisição. A igreja matando pessoas que criticavam, que falavam ou que questionavam. Ali naquela praça foram mortos cerca de 3.000 de uma vez, evangélicos, protestantes. Ali foram mortos sacerdotes que ousaram discordar de um papa que nem convertido não era. Ali foram torturadas mulheres chamadas de bruxas. Foram queimados gays, judeus. E o que aconteceu no coração da Espanha? Um ódio contra a igreja. Eu fui assistir um culto na igreja Hillsongs, e o pastor da Hillsongs pregando 3 vezes pediu perdão. Num dia normal, não tinha nenhum tema sobre igreja, mas na fala dele, dando aviso, ele pediu perdão pelas maldades que a igreja cometeu. Meu querido, é isso que muitos pensam da igreja. A igreja cometeu muitos erros. Agora me diga, família não cometeu tantos erros? Não tem tanto pai que abusou de filho? Não tem tanta mãe que tratou mal? Não teve tanto espancamento? Não teve tanta crueldade dentro das famílias? Ao longo de toda a história, alguém desistiu da família, do casamento? Então a mesma coisa, nós estamos dizendo, mas eu vou fazer uma família bacana. E nós estamos aqui para fazer uma igreja que reveja essa história e que apresente para o mundo um novo conceito do que é ser a igreja, o povo de Deus. Portanto, se você quer olhar para a igreja, olhe aqui ao lado e veja essa diferença. Você quer olhar para a igreja? Olha para fora e veja que tem um mundo esperando essa igreja resolver suas questões e sair para testemunhar, com um plano simples, uma estratégia conquistadora e um testemunho para valer, podendo dizer, olhe para a minha vida, Jesus mudou a minha vida. Mas se você quer também dar uma animada, talvez para onde mais você tem que olhar é para dentro. Talvez seja o mais difícil, é olhar para dentro de nós mesmos. É olhar para dentro de nós mesmos. E talvez a gente descobrir que a maioria dos casamentos não acaba porque o cônjuge é ruim, porque a cama é dura, a comida é ruim. Aqui dentro acontece alguma coisa e eu desisto do casamento. As pessoas dizem assim, o amor acabou. As pessoas dizem assim, eu perdi a graça. As pessoas dizem, eu não quero mais lutar por ele. E a maioria dos casamentos não acaba por nenhum inimigo externo, mas por uma questão que acontece aqui dentro. E sabe o que me preocupa? É que a maioria dos cristãos, de uma maneira silenciosa, vai apagando aqui dentro, não a sua relação lateral, não a sua convicção missionária, mas vai acontecendo alguma coisa dentro de mim mesmo. Eu vou perdendo a minha paixão, eu vou perdendo a minha história, eu vou esquecendo, eu vou perdendo a minha fé. E sabe o que eu percebo? É que muita gente vai desistindo de seguir a Cristo,
Porque o mundo perverso e as suas próprias perversidades dizem para ele: tem que parar. Sabe, talvez exista gente aqui que está pensando agora mesmo e dizendo: pastor, meu casamento está, ó, beleza, nunca pensei em separar. Mas tem gente que quando a gente fala de casamento, fala: não, sou eu estou no fim da linha. Mas talvez eu esteja falando hoje e tenha gente sentada aqui, ou me ouvindo, que diz assim: eu não vou conseguir perseverar até o fim. Talvez você esteja pensando assim: eu acho que eu vou acabar abandonando a igreja, porque é o que está acontecendo dentro de mim. Eu não estou mais como eu era antes. E muitos não fazem isso, como eu digo, por causa do que vem aqui. Gosta do pastor, admira a igreja, sabe que está certo, mas coisas amargas, coisas ruins, aqui dentro, fazem ele concluir e pensar: eu de fato não tenho a graça de Deus na minha vida. Talvez não seja nem convertido, eu não estou dando conta. E eu receio que muitos crentes verdadeiros, gente de Deus, esteja nessa condição, e que esteja nesse momento duvidando, talvez tremendo na sua caminhada em direção ao céu, em direção ao final, em direção ao encontro com Deus, e que estejam caminhando, não é, num ambiente de desespero, num ambiente de temor, estejam sobrecarregados, não dando conta de carregar um fardo que está ficando pesado, um fardo de culpa, um fardo de inadequação, um fardo de amargura, de relacionamentos, de decepções, e esteja muito difícil continuar a vida cristã. No dia do meu aniversário agora, quinta-feira, acordei cedo, fui orar. E eu orei a Deus e falei assim: Deus, hoje é meu aniversário. Fala comigo alguma coisa hoje. Eu queria que o Senhor falasse ao meu coração. Eu estou precisando de uma palavra sua. Eu estou precisando de uma palavra sua. Eu quero uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E sabe o que Deus falou comigo? Eu estava orando, e essas coisas acontecem, né? Meu celular fez assim, eu só bati um olhozinho ali e veio um devocional que eu recebo todo dia um devocional, e veio um devocional. Esse meu devocional veio um devocional do J.C. Ryle, um escritor anglicano, famoso, inglês. E nele, o tema era assim: firmando a sua fé em Jesus. E lá naquele devocionalzinho só veio uma palavra assim: olhe para cima. E eu falei com você aqui, nessa questão de relação entre nós, da gente olhar para o lado e talvez ver: poxa, minha igreja. Da gente olhar, não é, para fora e dizer: nós temos algo a fazer. Da gente olhar para dentro de nós e talvez olhar e falar assim: eu sou pecador, eu sou tão sujo, eu tenho uma vida dupla, eu sou tão mau crente, eu não sou, a minha igreja é assim, é por minha causa. E às vezes a gente começa a duvidar da gente. Aí eu bati ali, Deus falou comigo assim: Paulo, olha para cima. Lá estava escrito só isso: olhe para cima. Olha para cima. E eu olhei. Igreja é um lugar excelente para nós olharmos para o lado e vermos os irmãos, para nós olharmos para fora e ver tanto que tem que fazer, para a gente olhar para nós e falar: eu preciso, eu tenho, eu necessito. Mas nós não temos chance de ser uma igreja vencedora. Você não tem chance de ser um cristão transformador se você não aprender a olhar para cima. Porque igreja, a gente olha para o lado, a gente olha para dentro, a gente olha para fora, mas igreja é lugar de olhar para cima. Por isso toda vez nós falamos: levante as suas mãos.
Porque ao levantar as mãos, nossos olhos vão para cima. E eu pergunto, o que você vê acima de você? Quem está acima de nós? Luzes apenas? Telhado? Quando eu levantei meus olhos, sabe quem eu vi? Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Quem é Jesus? Quando você olhar para Jesus, quem é Jesus? Sabe, meu conselho é um conselho direto. Firme sua fé em Jesus Cristo. Você está na igreja? Ótimo. Os irmãos são maravilhosos, nós temos muito a fazer mesmo. Mas o que te sustenta é Jesus. Isso aqui é maravilhoso, mas sem Jesus é horrível. Isso aqui só é o que é, porque Jesus está no nosso meio, porque a igreja é de Jesus. Porque você veio aqui por causa de Jesus. Então, firme sua fé em Jesus. Procure conhecer mais Jesus. Conheça quem Ele é. Conheça quem é Jesus. Segundo, olha para cima. Porque quanto mais você olhar para Jesus, menos você vai olhar para o lado. Menos você vai olhar também para a missão, que você fala, meu Deus, é tanta gente, não vou dar conta. Quanto mais você olhar para Jesus, menos você vai olhar para suas próprias imperfeições. Porque quando a gente começa a olhar demais para nós, a gente desiste. Quando eu olho demais para mim, eu desanimo, porque 57 anos eu já devia ser muito melhor. Eu já devia ser santo completamente, não pensar as coisas que eu penso, não sentir o que eu sinto. Mas eu não sou assim ainda. Eu prossigo para esse alvo, mas eu não sou perfeito. E eu só consigo todo dia me animar, sabe por quê? Porque o Senhor fala comigo, olha para cima, e sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus. E eu não vou ficar olhando para mim e dissecando meus pecados e olhando meus pecados. Nem quero saber. Não fui eu que escolhi Jesus, foi Ele que me escolheu. Ele disse, não fui eu, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Se Ele me escolheu, o problema é dele. Ele sabe como eu sou. E Ele me ama do jeito que eu sou. Quando eu olho para o céu, eu não vejo um Jesus histórico, eu vejo Jesus ressurreto. Eu vejo um Jesus que está no céu. Porque os apóstolos estavam todos ali em Jerusalém, quando Jesus começou a subir diante deles. E eles começaram a olhar para Jesus e os olhos deles estavam fixos. E o anjo apareceu e disse, varões, vocês estão olhando? Pois continue olhando para cima, porque esse que subiu voltará. Porque ele está vivo, ele está indo para o céu. Então quando eu elevo meus olhos, eu não olho história, eu não olho doutrina, eu não estou olhando fundamentos, dogmas, tudo isso é importante, mas acima de tudo, eu sou da igreja, porque eu tenho um Deus ressurreto, que venceu a morte, que está no trono. E quando eu olho para Jesus, sabe o que o Riley diz que a gente vê? Nós temos que ver três coisas. Nós temos que olhar para cima e conseguir ver que lá no céu, vivinho, atuando o tempo todo, tem um sumo sacerdote. Você sabia que você tem um sumo sacerdote seu? O autor de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote. O texto diz, portanto, visto que temos tão grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza a essa fé que nós temos. Muitos estão soltando a fé. Muitos estão soltando a fé dizendo, eu sou pecador, eu não mudei, eu estou condenado, eu não consigo viver a vida cristã em vitória, eu sou tão fraquinho. E quando nós começamos a olhar para nós, é porque nós não estamos olhando para Ele. Porque tem um sumo sacerdote lá, diante de Deus, que está agora mesmo, com uma tigela de sangue, dizendo, Pai, o Paulo aqui, ó, ele é puro, ele é santo, ele é inculpável, porque eu fiz a propiciação por ele. O Paulo não tem nenhum pecado,
O Paulo, o Senhor pode abençoá-lo. Eu o representei. O sumo sacerdote significa que não há pecado. E muitas vezes eu estou querendo ir embora porque eu digo, eu sou tão ruim, é porque eu não estou conhecendo Jesus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ele se compadece das nossas fraquezas. Por isso o texto diz, assim pois, afastemos de Deus? Não, ele diz, assim pois, aproximemo-nos de Deus, com toda confiança. Irmão, não precisa ir embora. Você não precisa deixar o Senhor, porque você não está sendo aceito no Senhor pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. E Jesus fez uma obra tão espetacular por você e por mim, que eu posso permanecer com toda a confiança. O sangue já me purificou de todo o meu pecado, do passado, de hoje e do futuro. Eu sou aceito, amado e braços abertos de Deus. Então ninguém precisa ir embora, porque olhando para dentro vê, a igreja é muito boa, mas eu não presto. Você pode não prestar, mas Deus morreu por você, e agora você presta e muito. Segunda coisa, eu olho para cima, a Bíblia diz, tem um sumo sacerdote lá, mas diz também, João, que nós temos um advogado. Em tempos de Lava Jato, advogado está valendo tudo. As pessoas querem o melhor. Deixa eu dizer, você não tem ideia do advogado que você tem. 1 João diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Crente não pode pecar. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado. Temos um advogado junto ao Pai, 24 horas por dia. Você tem um advogado que você não precisa contratar. Ele está lá 24 horas por dia te defendendo aos olhos de Deus. O diabo vem te acusar e vem dizer assim, o Roberto, na hora o advogado falou, protesto. Ele faz na hora. Tira, protesto. O Luiz Jesus, protesto. A Juliana, protesto. E Deus fala o quê? É Jesus, ele diz, protesto aceito. Protesto aceito. O diabo nem fala a acusação dele. Porque quando o diabo vem te acusar, Jesus se levanta e diz, meu sangue aqui, Pai. Ó. E o Pai olha e fala, livre. Não aceito. Não aceita, você não é réu mais. Nunca você vai ser réu mais, porque você tem um advogado. Você vai embora, você vai sair debaixo dessa cobertura. Você vai deixar a igreja, porque alguém, por causa disso, você vai perder, você vai tirar os olhos disso. Mas a Bíblia não fala só isso. A Bíblia não fala só que nós temos um sumo sacerdote, ou um advogado. Advogado, às vezes a gente não entende. Sabe o que Jó falou? Jó está lá sofrendo. Mas ele diz assim, saibam agora mesmo, a minha testemunha está nos céus. Ele está dizendo, nas alturas está meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, Ele defenderá a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Olha, o seu advogado não é um advogado qualquer, é um advogado que não cobra, que te defende porque é seu amigo. E é isso que nós, olhando para cima, nós temos que ver. Eu tenho um sumo sacerdote que o tempo inteiro diz, justo, justo, justo. Eu tenho um que diz, protesto, não acusação, protesto, abençoado. Você está livre, cara. Mas não é só isso, não. A Bíblia diz que eu olho para cima e tenho lá no céu, sabe o quê? Um amigo todo-poderoso. João disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Se você se esforça em obedecer os mandamentos, se você se esforça em conhecer a Bíblia, lendo aí e dizendo,
eu vou, a minha boca não vai, meus olhos eu não vou entrar. E você está lá dizendo, eu quero obedecer a Deus, e você não soltou, não se entregou, não caiu nessa conversa do mundo. Deus diz, você é meu amigo. E é um amigo todo poderoso. Irmãos, eu estou lá na minha sala, cedinho, no dia do meu aniversário, e o céu escancara. E eu tenho uma visão tão linda, e meu coração se encheu de tanto gozo. Me deu uma segurança, me deu uma força. Sabe que hora que eu vou desistir da igreja, de ser crente, de andar com Deus? Nunca, nunca, por causa de você. Porque eu olho aqui e vejo a igreja, por causa dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu não vou largar nunca, sabe por quê? Porque nós temos uma missão a cumprir. Nós estamos fazendo uma obra espetacular, essa igreja está fazendo algo que é histórico, nós vamos entrar para a história. Deus está fazendo um mover do Espírito aqui que você não está talvez identificando. Sabe, eu olho para dentro de mim e vejo coisas feias mesmo. Mas sabe o que eu vejo? Quando eu vou olhar demais para mim, eu paro de olhar, eu olho para Deus. Que eu olho para Jesus e vejo, Ele resolveu isso aqui. Um dia Jesus fala assim, Pedro, sou eu, sai do barco e anda, vem ao meu encontro. Você está brincando, Jesus, vou andar na água. Pode vir, eu que estou te chamando. E Pedro, ele desce, e uma coisa louca acontece, na hora que ele põe um pé na água, a água é dura, firme, igual o chão. Que ele pula e desce, e sai andando. Ele vai lá andando na água. O cara é doido. Mas aí o texto diz que ele tira o olho de Jesus, porque ele estava indo bem, porque ele está olhando para Jesus, e ele começa a olhar duas coisas. Primeiro, as ondas. O trem está feio em volta. Irmão, está feio mesmo. Mas se você olhar para Jesus, você não vê o que está feio. Sabe por que tem muitos andado angustiado, deprimido, triste, crítico, com raiva de Deus, todo mundo, magoado, amargo? Sabe por quê? O único lugar que você não olha é para Jesus, você virou e está olhando aqui, ó. Quando você vê o mal dos outros, você vai ver o seu mal. E sabe o que Pedro viu? A onda é enorme e eu sou pesado. E ele pensa, como é que alguém pesado anda sobre algo como água? E quando ele reparou no peso dele, ele afundou. Por isso a Bíblia diz, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Põe a sua fé em Jesus, irmão. Quando Pedro desviou aquele olhar, as ondas afundaram. E ele se afundou até que ele grita, salva-me, Senhor. Que foi que Jesus disse para ele? A gente não leva susto? Homem de pequena fé. Sabe o que é ser uma pessoa de pequena fé? É quem tira o olho de Jesus. Sabe o que é ter uma grande fé? É nunca tirar o olho de Jesus. Se você olhar para mim, eu vou te desapontar. Se eu ficar olhando para você, você vai me desapontar muito. Eu conheço as mazelas das mazelas das mazelas. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. E eu quero terminar. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Como é que Deus vê os seres humanos? Quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Sabe o que Ele vê? Ele vê os nossos erros. Como Deus vê a igreja? Então eu falei para você, olhe para os lados. Eu falei para você, olhe para fora. Eu falei para você, olhe para Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que Deus olha para nós o tempo todo também? Ele olha para nós. E sabe como que Deus olhando para nós vê?
Ele vê como ele sempre viu o ser humano e a igreja em todas as eras. Sabe como Deus viu a igreja no ano 300, no ano 100, no ano 1000? Sabe quando Deus viu a igreja no ano 1500, quando houve a reforma? Sabe como ele viu no ano 1800? Sabe como ele viu no século passado? Da mesma maneira que ele vê hoje. Sabe como Deus vê? Com um desapontamento sem fim. Porque se Deus olhar para você, fala sério, ele não vai ficar desapontado? Se ele olha para mim, ele vai ficar desapontado. Mas sabe como Deus olha? Com amor sem limites. Nós, seres humanos, todos nós, causamos grande dor para Deus. No entanto, Deus continua apaixonadamente comprometido conosco. Eu não deveria fazer a mesma coisa? Sabe, meu querido, quando Deus olha a nossa intimidade, Deus sempre vai ver coisa feia. Se você ficar olhando com lupa para mim, você vai ver coisa que vai te desapontar. Deus olha para mim e vê coisa muito bacana, mas vê coisa que o desaponta. E sabe o que ele escolhe? Me amar. Ele diz, eu amo você. Não é o que você faz, é o que você é. Se Deus olha assim, como é que eu deveria olhar para o outro? Eu deveria olhar para o outro desta maneira. Me desapontou muito, mas eu amo do mesmo jeito, porque é meu irmão. Porque é o mistério de Deus, é a igreja de Deus. Eu gostei muito da palavra que Deus me deu, de olhar para Jesus, porque eu comecei a guardar desapontamentos no meu coração. Eu comecei a ler coisas que ficam postadas por aí e ficar com raiva. Eu comecei a ver julgamentos e críticas, e eu comecei a ficar magoado. E eu comecei a sentir uma coisa ruim aqui no meu coração. Mas Deus falou comigo, não é? Você vai olhar para as pessoas? Você vai olhar para as pessoas? Sabe por que eu me desaponto? Porque as pessoas não agem dessa maneira. Nem têm esse amor, nem têm essa lealdade, nem têm esse respeito de um pelos outros. Mas sabe o que é isso? É a igreja. É a igreja como ela sempre foi. Sempre foi assim. E nessa época aí de eleições e de política, não é? Muita gente se magoou, muita gente falou coisas muito feias, repetiu. Mas sabe o que nós somos? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Agradeço demais os irmãos que oraram. Eu pedi oração e quantos oraram. Agradeço demais. Os irmãos foram maravilhosos, não é? Graças a Deus. E sabe como eu penso? Deus faz a vontade dele. Deus faz a vontade dele. Deus trata com a gente. Deus ensina para a gente. No meu entender, nós perdemos uma grande oportunidade. Mas eu vou amar. E eu amo a igreja. Eu amo o povo de Deus. Porque se eu olhar para as pessoas com lupa, eu vou ver muito defeito. Se eu ficar procurando Facebook, e se eu ficar andando atrás do que se fala, eu vou morrer de raiva. E se você olhar para mim também, você vai falar assim, esse Paulo é horroroso. E você tem toda a razão. Então, por que a gente não faz como Jesus? Ele olha para nós e ele vê coisas que ele não gosta. Em mim e em você. Mas ele toma uma escolha. Ele fala assim, eu vou amar assim mesmo. E quando a igreja aprender a ser assim, quando a igreja agir desta maneira, aí talvez os demônios comecem a tremer. Aí talvez o mundo comece a reparar e diz, eles têm cores diferentes, eles têm preferências diferentes, eles têm decisões diferentes, partidos diferentes, mas nada faz um deles abrir a boca, agir de tal maneira a quebrar isso que eles têm entre eles, porque eles são a igreja de Deus,
o mistério que estava oculto. Eu desafio você, irmão, a olhar para Jesus. Eu faço isso. E quando eu olho para Jesus, eu olho a solução para o meu problema. Não para o seu, para o meu. Eu tenho um sumo sacerdote que me perdoa. Eu tenho um advogado que me defende. Eu tenho um amigo todo-poderoso que cuida de mim. E a grande notícia é que o meu advogado é o seu também. O mesmo que me defende, te defende. Eu tenho um sangue que é o mesmo derramado por você. E quem é meu amigo é super seu amigo, e é todo poderoso. E o que ele me dá, ele vai te dar também. Por isso nós somos o quê? Um só povo, de um só Deus, de um só Senhor, de uma só fé, de uma só Bíblia, de uma só mesa, de um só pão. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo, pedir o grupo do louvor para subir, e que você viesse comigo agora à mesa para adorar a Deus. E nesta ceia, nós vamos ter que lavar coisas aqui. Nesta ceia, você só pode tomar dela se você olhar para Jesus. Nesta ceia, você só pode participar se você tiver certeza que o seu sumo sacerdote já colocou sangue em você. Você só pode participar dessa ceia se o seu advogado dizer, pode ir. Você só pode participar desta ceia se o seu amigo todo-poderoso disser, você está ótimo comigo. Porque a Bíblia diz, se ao vier tomar a ceia, se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa com você, não tome da ceia. Vá se reconciliar com seu irmão. Vá resolver isso. Porque nós não podemos tomar de uma cerimônia que fala de um só povo, de uma unidade, se no seu coração você já não limpou, você já não amou e você já não reconciliou. Esta cerimônia é uma imensa hipocrisia. Se nós estamos aqui tomando-a, mas separados. E se nós estamos aqui dizendo, com os helenitas ou com os gregos, eu não sento. Com o judeu eu não sento. Com negro eu não sento. Com branquela eu não sento. Com mulher eu não comungo. Com jovem eu não fico. Era assim que a igreja era. Mas as barreiras foram quebradas. E nesta manhã, nós temos que fazer desta ceia uma ceia de unidade. Uma ceia de Cristo. Uma ceia de igreja, uma ceia de um povo que é povo de Deus, de um povo que se arrepende, que muda, que pede perdão, que reconcilia. Eu convido você, que consegue olhar assim, em volta e ver irmãos, para cima e ver Salvador, para dentro e ver um perdoado. Pecador, alvo da graça de Deus. Não um juiz que pode falar o que quer e julgar os outros, não. Mas um pecador que foi perdoado. Eu quero convidar você que quer esta comunhão, que quer renovar, não só com Deus, seu Senhor e Salvador, mas com a igreja, sua aliança. Eu quero convidar você a participar da ceia, a tomar da ceia. E eu posso tomar dessa ceia com o coração limpo, dizendo que eu amo essa igreja, cada membro, cada pessoa, e que eu quero ver essa igreja vivendo o Cristo, alcançando alturas, vivendo a plenitude de Deus na sua vida. Feche seus olhos agora. A Bíblia fala, avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se a mulher. E veja, eu vou tomar dessa ceia. Eu sou convertido mesmo. Só pode tomar da ceia quem é convertido.
Eu sou batizado mesmo, eu só fui molhado. Eu pertenço à igreja. Eu estou em comunhão com as pessoas. Eu estou com ódio no meu coração. Eu tenho que consertar alguma coisa. Essa é a questão. Porque essa ceia é a celebração da igreja. É a celebração do mistério, do povo que é um povo. Tome a decisão agora. De mesmo que se desaponte, como Deus sempre se desaponta ao olhar para nós, fazer a escolha do amor. E eu vos apresento um caminho muito melhor que todos. O caminho do amor. O amor jamais acaba. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar a Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Nós vamos distribuir aqui os elementos da ceia. Eu vou pedir que os diáconos, junto com os coordenadores, supervisores, venham aqui para tomar as bandejas, por favor. Venham aqui para a distribuição. Pode vir. Diáconos, por gentileza, coordenadores, supervisores, podem servir aos irmãos. Se você vai tomar a ceia porque avaliou, porque decidiu, porque é igreja, porque renova, porque se arrepende, a mágoa, o desapontamento é a isca de Satanás. Você mordeu ela, te leva embora. Olhar para os outros, tirar os olhos de Jesus, é escolher afundar. Mas se você hoje está decidindo olhar para Jesus, e essa ceia diz, lembre dele, memória dele, não tire o olho dele. Ele derramou o sangue, ele deu o corpo, ele entregou a vida. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos renovar nossa visão de corpo, de igreja, nossa unidade, e vamos adorar o Senhor. Vamos continuar adorando, cantando, louvando a Deus. Vamos continuar louvando, adorando, bendizendo o Senhor. Salvos pela graça, pelo seu amor, me ajude bem forte. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama
Tem alguém que vai tomar a ceia e não recebeu? Faz um sinal, fala: eu vou e não me entregaram aqui nem um cálice nem o pão. Ali, ó, olha lá, por favor, aquela ala ali de trás. Mas lá em cima todos receberam? Então vamos todos ficar de pé e vamos tomar os elementos. Esta cerimônia é exatamente isso, é uma renovação. E eu queria que você hoje, tomando da ceia, dissesse: meus olhos são para cima. Isso prova que eu tenho no céu um sumo sacerdote. Não há pecado contra mim. Isso prova que eu tenho no céu um advogado. Isso prova que eu tenho no céu um amigo todo-poderoso. Olhe para Jesus. Mas tome também agora da ceia dizendo: e eu sou da igreja. Eu sou do povo de Deus. Um povo imperfeito, mas é o povo que Deus ama, que testemunhará, que viverá e manifestará os principados e potestades, as riquezas de Deus. É através da nossa vida comprometida com Cristo que o mundo crerá em Deus. Vamos tomar da ceia? Vamos tomar da ceia. Pois eu recebi do Senhor o que entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter ceado, comido o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Por quê? Porque sempre que beberem, comerem deste pão, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele volte. Um pedaço de pão na sua mão. Em memória do Senhor, nós vamos comer do pão. Coma o pão, assumindo com o Senhor, olhos nele, renovação de compromisso. Come o pão. Esse pão que você está comendo foi dado por você, e foi dado para a pessoa que é da sua igreja, foi dado para a pessoa que está sentada ao seu lado. Abra o cálice do suco de uva, representa o sangue. Esse sangue foi derramado por você, é suficiente. Foi derramado pela pessoa que está do seu lado também, por todos que são crentes, que verdadeiramente creram, mesmo que ele seja grego, mesmo que ele fale grego para você, é seu irmão. Vamos tomar do cálice, renovando nossa aliança, olhos para cima, e nossa comunhão uns com os outros. Nosso Pai, perdoa nossos pecados. Somos tão pecadores, sabemos que somos para o Senhor um desapontamento constante. Alguns de nós, Deus, tiram os olhos do Senhor. Outros colocam os olhos nos problemas. Outros colocam os olhos nas pessoas. Outros julgam. Senhor, outros pecam. Senhor, perdoa. Levanta a tua igreja, cura a tua igreja, aviva a tua igreja. Nós só podemos dizer que nossos olhos estão no Senhor. Se não fosse o Senhor, nós já éramos. É o Senhor, e nós aqui tomamos esta ceia em memória de Jesus. E dizemos: nós precisamos de Jesus. E renovamos nossa completa aliança e dependência dEle. Lava nossos corações. Abençoa nossa vida, nosso ministério, nosso testemunho. Ó Deus, fortalece cada um, anima cada um a não desanimar e cruzar a linha de chegada, Senhor. A tirar fora os pesos. E ainda que a situação seja difícil, perseverar em andar com o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Nós o adoramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.